Nós estamos estudando um personagem da Bíblia chamado Eliseu, um grande profeta, um homem que foi muito importante na sua época, uma época difícil em que ele viveu. E esse homem, ele passou por várias situações um tanto quanto complicadas. Eu queria que a gente entendesse um pouquinho mais da história dele. O Jonatas já pregou um pouco na semana passada sobre ele, e eu quero ter a oportunidade de pregar também um pouquinho mais para vocês sobre esse cara. Ele era um homem comum, estava no campo, arando, e de repente ele foi escolhido por Deus. Mas não só isso, na semana passada a gente descobriu que ele também escolheu o caminho de Deus. Ele escolheu se dedicar às coisas de Deus de coração. Ele aceitou, ele abraçou e não arredou mais o pé daquele chamado. E a gente imagina que qualquer pessoa que é chamado por Deus vai ter uma vida tranquila, abençoada. Afinal de contas, a pessoa que busca Deus é abençoado, é protegido por Deus, não é isso, pessoal? Sim ou não? A gente espera isso. No entanto, hoje nós vamos descobrir que não é bem assim. Às vezes, pessoas que são chamadas por Deus, pessoas que se dedicam à obra de Deus também enfrentam crises. E nós vamos ver isso logo de cara nesse texto. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. Esse é o primeiro versículo que a gente vai estudar hoje. Uma mulher viúva, com 2 filhos e uma dívida grande, chega para Eliseu e diz: o meu marido era lá, aluno teu, fazia parte do grupo dos profetas, e ele morreu. E agora, além de ter que criar essas crianças, eu estou com esse problemão. Eu estou com uma dívida, e essa dívida virou uma ameaça ao futuro dos meus filhos. Eles vão ter que trabalhar para pagar essa dívida, e assim eu vou atrasar a vida deles. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dívida financeira, sobre crise financeira. E eu tenho certeza que a grande maioria se identifica com esse assunto, certo, pessoal? Não precisa dar bandeira. Mas, com certeza, você já passou por uma crise financeira, já passou por um aperto, já passou por dificuldade, já teve que dividir um ovo em 2, né? Já teve que comer só o ovo e o arroz, e ter contas para pagar, e não ter dinheiro para pagar, e aquela situação. Ou então você enfrenta crises de outra sorte, e quando a gente enfrenta esse tipo de crise, o que pode acontecer, e que muita gente faz, é pensar bem assim: Deus não se importa comigo. Ou então, essas coisas, esse tipo de coisa, Deus não se importa. Ele morreu por mim na cruz, me salvou, mas essas coisas Ele deixou por minha conta. Eu vou ter que me virar, porque aparentemente Ele não está fazendo nada. Ele não se importa. Hoje nós vamos descobrir nessa história de Eliseu que Deus é um Deus que se importa, sim. Amém? Deus é um Deus que se importa, sim. Queria convidar você a fechar os teus olhos rapidamente, por favor. Eu queria que você pensasse em qual é a crise que você está enfrentando. Qual é a crise que Satanás vem dizer para você que Deus não se importa, que você está só? E baseado nessa crise, eu quero que você apresente ela a Deus, como essa mulher fez, dizendo: poxa, eu preciso de ajuda. Eu quero que você apresente a Deus: Deus, eu preciso de uma resposta. Fala comigo nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, experimentar a Tua resposta nas nossas vidas. E pedimos agora, Pai, a Tua ajuda. Nós estamos perdidos se o Senhor não nos ajudar. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor mostre o quanto o Senhor se importa, o quanto de coisas boas o Senhor tem feito. E que cada um que está aqui aflito por qualquer crise que esteja enfrentando, seja ela financeira ou de outra qualidade, outra sorte, que eles saiam daqui sabendo que o Senhor se importa, de que o Senhor já providenciou e preservou tudo o que eles precisam para vencer. Fala conosco nessa noite. Eu oro, Senhor, no nome santo de Jesus. Todos aqueles que concordam dizem amém. Em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Eu queria que você acompanhasse, porque a minha Bíblia é um pouquinho diferente da tua. Estou usando a nova versão transformadora, mas a gente consegue acompanhar, né? Eu vou ler, está escrito assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu.
dizendo: meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. Versículo 2. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Essa história eu ouvia desde que era criança. Quem aqui gosta dessa história, já ouviu ela algumas vezes na sua vida? Levanta a mão, por favor, quero ver. Aí, está todo mundo aí. Vocês já me viram pregando nesse texto? Isso não. Hoje acho que é a primeira vez. Aqui na Nova Jerusalém, hoje eu acho que é a primeira vez. Eliseu e a viúva pobre. Que situação. Nós podemos achar que alguém que serve a Deus é preservado das lutas e das dificuldades que deveriam vir sobre as pessoas ruins, não sobre as pessoas boas. Mas, infelizmente, esse texto mostra para nós que crises financeiras, por exemplo, também acometem pessoas dedicadas à obra de Deus. O marido dessa viúva, antes de morrer, fazia o quê? Ele era servo de Eliseu. Ele fazia parte daquela escola de profetas, grupo de profetas. E naquela época, especialmente em Israel, os profetas não tinham muito dinheiro, não. Na realidade, a fé no Deus verdadeiro estava às traças. Pouca gente permanecia fiel. Então, meu amigo, tem dinheiro não? Muita gente acha que a fé ou a exploração da religião é uma boa fonte de renda. E por conta disso, o que acontece? Muita gente entra nisso pensando em ficar rico. Precisava vir conversar comigo um pouquinho, né? Porque eu não estou vendo dinheiro, não. Alguém viu por aí? Pegou o meu? Eu acho que não está certo não, viu, Mel? Sem querer te desanimar. Alguém pegou meu dinheiro por aí? Ninguém vai se manifestar? Então onde é que está? Eu sou pastor da igreja presbiteriana, devia ter bastante dinheiro. Olha, está aparecendo aqui para mim, então Elias saiu de lá. Não é Elias, é Eliseu. Todos os slides aí estão equivocados. Eu vou aqui pela minha Bíblia. Eu, por exemplo, na igreja presbiteriana, não posso dizer que eu estou enriquecendo, não. Na realidade, a única coisa que eu consegui fazer e fazer bastante foi filho. 3. E com eles vêm as contas de 3 filhos. Então, são 3 matrículas, 3 prestações. Eu não estou recebendo, eu até coloquei uns videozinhos no YouTube pensando, eu vou colocar os meus estudos, eu vou colocar aqui e vou deixar aqui o Pix. Vai que alguém olha e fala, nossa, que palavra abençoada, e manda uma ofertinha para mim. Também não aconteceu, não. Eu acho que a época de Israel tá para mim aqui agora, esse negócio. Será que porque eu sou cristão, porque eu sou pastor, eu vou me safar de crises financeiras, de crises no casamento, de crises que muitas vezes a gente acha que é coisa nossa, é consequência das nossas escolhas e pronto, acabou, e Deus não se importa. O profeta da escola de profetas morreu. Eu não sei se ele era um mau administrador, ou se com a morte isso trouxe problemas para a viúva. O fato é que apareceu um credor cobrando. E ela não tinha condições de pagar. Então ele ameaçou pegar os filhos dela para trabalhar, para de alguma forma receber o dinheiro que ela lhe devia, ou que o homem ficou devendo. Quem tem filhos aqui, imagina uma situação dessa. Teu filho ser obrigado a trabalhar, não para ficar ganhar um dinheirinho e pagar o sorvete para a namorada. É para pagar a dívida do pai que morreu. Quando eu falo disso, eu não estou falando de coisa pouca, gente. Em Levítico, capítulo 25, eu vou pedir para você abrir lá, por favor. Levítico, capítulo 25.
Vamos ler apenas o versículo 39. Vinte e cinco, 39. Ela estava olhando tão carinho assim para mim, eu pensei, nossa, ela está tão atenciosa hoje. Levítico 25, o quê, pastor? Isso aí, tem que perguntar mesmo, vamos acompanhar. Levítico 25, 39. Está escrito assim: se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo. Tratem-no como um empregado ou residente temporário que mora com vocês e o servirá apenas até o ano do jubileu. Vamos mais um versículo, 41. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertencia a seus antepassados. O povo de Israel tinha uma lei dada para eles na gênese desse povo. E essa lei previa que todo mundo tinha que ter oportunidade. Olha que coisa boa. Quando eles receberam a terra prometida, cada família recebeu uma parte de terreno. Cada família recebeu as suas terras, dividida por clãs. Então todas as famílias tinham oportunidade de plantar, de criar um bichinho, e depois de colher, de vender a carne, de vender o leite, de vender a lã e se sustentar, ou até mesmo prosperar. Mas o que acontecia? Algumas pessoas, nos seus negócios, por alguma razão, isso pode acontecer por vários motivos, por exemplo, má administração, não está fazendo um negócio, ou então por infortúnio, caiu um raio, matou todas as vacas, lascou-se, vai ter dívida, que tem que pagar o pasto, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro, fica pobre. E aí no caso de ficar pobre, havia uma lei, e essa lei dizia, olha, se alguém precisar vender a sua força de trabalho, porque ele perdeu lá o quinhão dele, não explore essa pessoa como escravo. Ela vai trabalhar para você até pagar a dívida, ou até, no máximo, chegar o tal do ano do jubileu. Vocês sabem o que é isso? Só para eu ver aqui quem é que é da velha guarda, entende o que é ano do jubileu. E quem... Ué, são poucos. Quem que não sabe, tenha coragem. Fala, não sei, nunca ouvi falar. Jubileu para mim é um personagem do X-Men, pastor. É? Nem X-Men esse povo conhece mais. Jubileu acontecia de 49 em 49 anos. Se contava 7 vezes 7 anos, no ano do jubileu, todo mundo que tinha virado escravo recebia a sua liberdade. Todo mundo que tinha perdido a sua propriedade recebia de volta, para ter uma segunda chance de se dar bem na vida, de fazer o seu quinhãozinho, né? de plantar e de colher com o seu próprio esforço. Mas quanto tempo é isso mesmo? Quantos anos que eu falei? 49. Vamos supor que o ano do jubileu aconteceu no dia que nasceu o filho mais velho dessa moça aí, dessa viúva. E aí, agora ele tem ali os seus 13 anos e o homem morreu. E ela perdeu a terra, ela tem que pagar a dívida. Quanto é que o cara vai ter que trabalhar para pagar? 36 anos? Quanto tempo vocês têm que trabalhar para aposentar mesmo? Ah, já se encontraram? Quase a mesma coisa. Mudou pouca coisa aqui. Você trabalha para alguém, recolhe o INSS para poder, agora eu vou cuidar das minhas coisas. Trabalhar para os outros nem sempre era uma coisa legal. Nem sempre era uma coisa que dava oportunidade para os outros. Por exemplo, Jacó trabalhou para o seu sogro Labão, mas Labão mudava o salário. E o que acontece? Que Labão estava ficando rico e Jacó não. E ele tinha uma família grande, 11 filhos. E ele falou, olha, quer saber, vamos acertar as contas? Eu vou embora, eu vou tentar começar em outro lugar. E o sogro dele falou, não, vamos fazer, quanto você quer ganhar? Eu vou aumentar o seu salário. Ele falou, eu não quero salário, eu quero ativos, eu quero gado. Gado multiplica, salário eu gasto. Eu quero fazer o que você está fazendo. Eu quero multiplicar as coisas que eu tenho para a minha família. E aí ele combinou uma coisa diferente. É o seguinte, agora as ovelhinhas malhada, listrada, manchada, é minha. As outras são suas, beleza? Beleza. O cara tirou todas as manchadas. Já sumiu com tudo. E ele começou a trabalhar com nada. Mas Deus abençoou o trabalho dele. E as melhores ovelhas que nasciam eram malhada, listrada, as feias. Era dele. E ele começou a prosperar. Aí o cara mudou, não deu certo isso não. Agora vamos fazer o seguinte, as malhadas são minhas, e as brancas é sua, que você está começando, né, me passar para trás. E aí,
Deus abençoava o trabalho dele, até que ele tinha ovelhas, jumentos, camelos, e saiu do sogro rico, rico. Mas ele precisou trocar o trabalho braçal para também poder trabalhar com a multiplicação do que Deus tinha dado para ele. Eu estou dando isso a título de exemplo para vocês. Nesse texto parece que Deus não se importa, mas a primeira coisa que a gente percebe que Deus se importa sim, Deus tinha deixado uma lei para proteger as pessoas da exploração, porque elas não fossem escravizadas até a sua morte e tivessem que trabalhar sem nunca ter a chance de construir o seu próprio quinhão. Está previsto em Levítico 25, versículo 39, como a gente acabou de ver. Deus providenciou isso para essa mulher. Além dessa lei, tem muitas outras que eu não tenho tempo de apresentar para vocês, mas qualquer parente, qualquer pessoa da família poderia ir lá quitar a dívida e resgatar a terra dela para ela. Qualquer pessoa podia tentar amortizar a dívida para ela. Pelo jeito não tinha ninguém, então ela apelou para o homem de Deus. Mas a primeira coisa que eu quero que você note, quando nós temos num país leis que proporcionam oportunidades para quem está endividado, pelo menos continuar caminhando e buscando as suas coisas, isso já é uma providência de Deus. Deus esqueceu dela? Deus se importa com ela? Se importa tanto que mandou uma lei para protegê-la e guardá-la muito tempo antes dela nascer. Vocês estão comigo, gente? Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Eu estou sem o slide ali, então preciso ficar perguntando. Essa é a primeira coisa que a gente nota nesse texto que a gente está estudando em 2 Reis, capítulo 4. Vou voltar para lá. Voltando lá para aquele texto importante, outra coisa que eu percebo, de que Deus se importa com ela sim, ela tem a quem recorrer. Apesar do marido ter morrido, ela tem acesso ao homem de Deus para buscar instrução de Deus. Ela bateu na porta do ex-chefe do marido dela, do homem que conhecia a lei, e falou: eu estou precisando de ajuda. Minha situação está complicada. E ele imediatamente sentiu misericórdia dela, perguntando: o que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu lá no versículo 2. Diga-me o que você tem em casa. Eu estou desconfiado de vocês duas aí. Bom, vamos lá. Vocês estão passando aí para mim? Não? Não tem nenhum arquivo aberto aí no computador. Tem que ligar o... Ok. Então passa aí para mim. Estou no versículo 2. Mais um aí. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, vocês leem para mim. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Mais uma prova da providência de Deus. Deus deixou alguém a quem ela podia recorrer. Eu pergunto, você tem alguém a quem você pode recorrer, nem que seja para instrução? Tem ou não tem? Então Deus se importa. Você tem alguém para buscar ajuda, para te aconselhar em relação ao seu casamento, suas finanças, à criação dos seus filhos, ou sei lá, qualquer crise que você está enfrentando, é porque Deus se importa. E ela tinha esse homem a quem recorrer. E ele logo perguntou: como eu posso ajudar? Eu queria ouvir de vocês, como que ele poderia ajudar? Como é que a gente ajuda uma pessoa que está em crise financeira? Vamos lá, pessoal, como é que vocês ajudam hoje? Chega uma mulher com 2 filhos, estou devendo até a roupa do corpo, o que eu faço? Você pode me ajudar? Vamos imaginar, o que ele poderia fazer? Logo a gente pensa, o que ela precisa? Ela precisa de dinheiro, ela precisa de um emprego, ela precisa disso, ela precisa daquilo outro. E ele tenta ajudar ela, mas ele tem um outro problema, ele também é pobre. Ele também tem poucas condições. Uma vez eles saíram para construir um abrigo para os profetas. Resolveram fazer da matéria-prima mais escassa que tinha. Aliás, mais escassa, a mais abundante que tinha, porque pedra e construir era caro. Então fizeram com madeira, foram cortar madeira. O machado que os caras estavam usando era emprestado. E quando ele bateu, fez um movimento, o machado voou longe, caiu dentro d'água, o cara ficou desesperado. Por quê? Vieram perguntar: por que você está chorando? O que aconteceu? Era emprestado. Aí veio Eliseu, meteu um pau lá dentro da água e o machado flutuou. Não acredito se vocês quiserem, mas flutuou. Coisa de doido.
Então eles dependiam de empréstimo, até de ferramenta para fazer um abrigo para os profetas estudarem ou se abrigarem da chuva, das intempéries, uma coisa de louco. Ele não tinha condições de dar emprego para ela. Talvez ele pudesse interceder ao credor, perdoa a dívida dela, ela é viúva, tem 2 filhos para criar. Talvez ele pudesse interceder para o rei, ajuda, você tem tanto dinheiro, dá alguma coisa para ela sair dessa situação. Mas ele não começou por aí, ele começou perguntando para ela: o que que você tem em casa? E eu mais uma vez vejo a provisão de Deus, porque ela falou que não tinha nada, mas depois ela lembrou que tinha alguma coisa. E agora, ela tem nada ou não tem? Ela disse: não tenho nada, exceto o que, gente? Na sua Bíblia, uma botija de azeite, né? E aqui uma vasilha de azeite. Eu fico imaginando, o que você faz com a vasilha de azeite? Dá para comer? Dá para beber? Então a situação era realmente nada mesmo. O que ela faz com aquilo? Não serve para nada. Se ela tivesse azeite e farinha, um pão, um bolo. Mas ela não tem a farinha. Ela tem um ingrediente só, numa vasilha só, e para ela aquilo é nada. Mas é a partir daquilo que Deus mostra a sua provisão. Porque nada é nada. Alguma coisa é alguma coisa. Deus preservou alguma coisa na vida dela. Ela não estava completamente sem nada. Ela tinha uma vasilha de azeite. E é a partir daqui que nós vemos o grande milagre. Versículo 3. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Ela pegou o azeite e ele mandou ela fazer mais algumas coisas. Pega todas as vasilhas que você tem e consegue mais vasilha e faz assim, assim, assado. Mais uma prova da providência de Deus. Ela buscou e ela encontrou instrução específica para o que ela tinha que fazer. Eu perguntei, falei para você orar sobre qual é a sua crise. Você pensou nela. Você já buscou instrução específica para ela? Você já conversou com um conselheiro, com um líder espiritual, com alguém maduro, para pelo menos ouvir e tentar te ajudar a encontrar a direção? É muito importante que a gente perceba que muitas vezes Deus demonstra o seu cuidado por nós através da boca, através da sabedoria, através da ajuda de um terceiro, de uma outra pessoa. Quem aqui, no momento de crise, encontrou luz e direção quando falou com alguém e pediu um conselho? Deixa eu só ver. Tá aí. Não via nada. Estava desesperado, já querendo chutar o pau da barraca. Aí foi conversar com alguém. Buscar instrução específica, ela tinha essa condição e ela encontrou isso quando ela procurou. Jesus fala que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate na porta, a porta é aberta. Então se está difícil, está complicado, você não está vendo maneira, entenda, Deus já providenciou, Deus se importa tanto que tem um monte de gente que você pode falar, e tem pelo menos uma pessoa que é a pessoa certa para ouvir e orar com você. E tentar te instruir, e fazer você lembrar dos versículos que você não está lembrando, ou ensinar os versículos que você não conhece. Isso vale para o casamento, para a criação de filhos e para tudo. Muitas vezes nós não experimentamos isso, porque nós negamos a situação, negamos que a gente está na situação grave, e temos orgulho demais para pedir ajuda. Felizmente essa mulher colocou a necessidade dela e dos filhos acima do seu orgulho. Ela foi lá e pediu ajuda. Eu preciso de ajuda, eu estou numa situação muito complicada. E ela encontrou instrução específica que Deus providenciou na boca do profeta. Faz isso, isso e assado. E assim ela foi fazer. Uma outra prova da provisão de Deus é que ela não tinha dinheiro. Ela tinha só uma vasilha de azeite. E ele falou: pegue emprestado quantas vasilhas você conseguir, com os vizinhos e com os amigos. Isso ela tinha. Vizinhos e amigos ela tinha, porque ela encheu a casa de vasilhas. Mais uma prova da provisão de Deus. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem um amigo mais chegado que um irmão. Não é? Às vezes eu estou numa crise no casamento, mas eu tenho alguém, está difícil aqui hoje, hein? Em quem eu posso reclinar a minha cabeça, orar, chorar.
Isso, gente, não tem preço. Poderia falar das minhas experiências, mas o tempo é curto. Mas como é gostoso procurar alguém, abrir o coração e encontrar alguém que te ouve, te abraça e ora por você. Só isso já é muito valioso. E isso ela também encontrou. A provisão de Deus e o cuidado de Deus, a demonstração de que Deus se importa, está ali o tempo todo na vida dela. Mais uma prova de que Deus se importa com ela. Ela tem filhos para ajudá-la. Ela tinha que conseguir muitas vasilhas e pegar aquela botija e ir virando e enchendo essas vasilhas, mas nem isso ela teve que fazer sozinha. Deus tinha dado para ela 2 homens. Isso é importante, não é 2 mulheres, são 2 homens. Trabalho braçal. Os meninos não sei a idade deles, mas já ajudaram. Não é legal? Eu sei que Deus se importa comigo, Ele me deu 3. Ele se importa muito comigo. E como é gostoso já poder contar com a ajuda dos meus filhos. Hoje, eu estou sem carro essa semana, então eu vim de carona com meu cunhado, que veio lá de Piuí, só porque eu estava precisando de carona, né? Que ele ficou me carregando para lá e para cá esse final de semana. Que benção, né? Deus se importa comigo, eu estou falando com vocês. Só que eu tinha que vir aqui para o ensaio, a Carol também. Hoje está os ricos, está todo mundo viajando hoje, só estão os pobres aqui, né, gente? O Leandro daqui, o William foi embora também. Cadê o povo? Todo mundo que podia viajar, viajou. Então nós aqui, classe média baixa. Estamos aqui. Vamos lá para o ensaio, a gente dá conta, vamos lá fazer, beleza. Deixei lá o Levi. O Samuel estava na escala hoje, está ali sentado ali atrás da mesa de som ali, ela já escondeu, ficou com vergonha. Está ali, estava na escala, tinha que vir, veio eu, a Carol e ele. Ficou lá o meu cunhado, a minha irmã, a cachorra que não gosta deles, e eu precisava de alguém que segurasse a cachorra. Deus não me deu? Levi. Peguei a chave de casa e falei, está na sua responsabilidade, cara. Ok? Gente, estava aqui, de repente me chega um menino, pai, está aqui, na minha mão. Quantos anos ele tem? 9. Quase 10. Que benção. Imagina eu ter que ficar correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Me ajudou. Eu tenho um filho me ajudar, Deus se importa. Porque eu não estou sozinho nessa. Tem filhos também. Vamos continuar, meus irmãos? Ela conseguiu muitas vasilhas e foi derramando com a ajuda dos seus filhos, seguindo as instruções que Eliseu deu para ela. Ela fechou a porta, então ela tinha um abrigo, ela tinha uma casa onde ela podia fechar a porta, também prova de que Deus ainda se importava com ela, ela não estava na rua. E ali ela foi enchendo uma após a outra, e nós vemos um grande milagre. Como é que uma vasilha de azeite consegue encher muitas vasilhas de azeite? Explique para mim. Alguém me explica esse negócio aí. Tem jeito? O que aconteceu, meus irmãos? Um milagre. Deus multiplicou. Deus não mandou dinheiro num Pix misterioso. Deus não mandou alguém com uma oferta para dar para ela uma terra. Deus não mandou alguém ir lá pagar a dívida. Deus multiplicou o que ela tinha. E ela ainda teve que trabalhar. Virando. Mas o milagre se fez. Com isso, nós aprendemos vários princípios. O primeiro que eu queria deixar muito claro para vocês é que Deus se importa sim, se importou desde o começo. Aquela morte, aquela situação, ela não deveria colocar na conta de Deus, dizendo, Deus me persegue, Deus quer o meu mal, Deus não se importa comigo, Deus não me ouve, eu estou nessa situação porque Deus não liga mais para mim, eu pequei demais, né? Eu não sei. Algumas vezes a gente brincava, eu preguei chiclete na mesa da Santa Ceia, né? Eu cuspi na cruz, lembra dessas brincadeiras que tinha antigamente, né? Eu fiz alguma coisa muito errada que agora não dá nada certo, não dá certo, Deus não está do meu lado. Esse texto prova que nem sempre esses infortúnios são prova disso. A Bíblia fala que Deus se opõe sim, mas Ele se opõe aos orgulhosos. Essa mulher é uma mulher humilde, que busca a ajuda de Deus com humildade. Olha, eu estou precisando de ajuda. E obedece às instruções que ela recebeu. Colocou tudo em prática do jeitinho. E ela tinha tudo que ela precisava para sair daquela situação. Ela tinha a casa, ela tinha a botija de azeite, ela tinha os filhos, ela tinha os vizinhos, ela tinha os amigos, ela tinha o profeta. E ela tinha capacidade de se humilhar e obedecer. Tudo que ela precisava, ela tinha. O que ela não tinha era azeite suficiente. Aí Deus entrou com a parte dele e multiplicou. E aquilo virou um monte de botija de azeite. O que ela faz com isso?
Ela não fez nada. Ela voltou lá no profeta e pensou, meu Deus do céu, e agora? Né, eu estou com um monte, eu tinha uma, agora eu tenho várias. Não dá para fazer pão ainda, dá, gente? Não dá. Então ela chegou com aquela notícia para Eliseu. Versículo 7, quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Está lá no versículo 7, Letícia. Vai e vende o azeite. Eu fico imaginando quanto é de botija de azeite que essa mulher conseguiu. Eu acho que não sobrou um lugar para colocar um pé naquela casa. Porque com esse azeite vendido, havia venda suficiente para quitar a dívida, que poderia se estender por anos, com 2 meninos trabalhando, e ainda dinheiro para ela viver do resto. Que coisa abençoada aconteceu na vida dessa viúva. Eu pergunto para vocês me respondam, Deus se importa, ou Deus se importou com a crise financeira dela? Sim. Deus se importou ou não importou? Importou. Deus ajudou. Deus deu tudo o que precisava. Deus se importa assim. Então eu pergunto, Deus se importa com a sua crise? Há muita gente que acredita que o negócio é só espiritual. Deus se importa com a nossa salvação. Deus se importa se a gente está orando, está lendo a Bíblia. Deus se importa se a gente crê em Jesus Cristo para a gente ir para o céu. Eu diria para vocês que Deus se importa com tudo da nossa vida. É por isso que Ele nos deu as suas leis e os seus mandamentos, para que nós sigamos à risca e tenhamos uma vida abençoada. É por isso que Ele preservou, Ele deu para cada família um pedacinho de terra para plantar, para colher, para ter lá os seus filhos e ajudar a plantar. Porque isso também faz parte do plano de Deus. Deus se importa com essas coisas também. Deus também quer que o nosso casamento floresça, frutifique. Deus quer que o nosso relacionamento com os nossos filhos seja bom. E assim o nome dele é glorificado. Deus quer que nós nos demos bem no trabalho. Mas tudo isso envolve a humildade de buscar. E buscar a Deus de uma forma humilde e não orgulhosa. Com isso eu vou passar agora para outra parte do sermão. Coloca para mim para frente aí, por favor, Lê. Só baseado nessa história. Se alguém está passando por essa crise aqui, pode ser que muitos de nós enfrentem problemas financeiros. Nós temos um guia para sair das dívidas. Primeira dica, baseado no texto. Não negue a realidade. Nem fuja do problema. Então, se você está devendo 3 cartões de crédito, meu amigo, não negue a realidade. Você não está com tudo sob controle. Está fora de controle. Não negue a realidade. Olha para a situação e veja o que ela é. Nunca menospreze dizendo, não é nada demais, não é nada demais, não é nada demais. Essa mulher não fez isso. Ela olhou para a situação, era insolúvel, não dava. Ela precisava de ajuda, ela não tinha condições de resolver sozinha, ela não negou, ela não fugiu, ela não se distraiu, ela encarou aquele problema. Eu tenho um problema que eu não consigo resolver, eu preciso de ajuda. Você está enfrentando um assim hoje, se você quer sair dele, a primeira coisa é reconhecer que ele existe, que ele é real, que é um problema que tende a piorar, que pode atrasar a sua vida, pode trazer consequências para os seus filhos, pode trazer consequências para o seu marido, para o seu casamento, para o seu futuro, para o futuro de outras gerações. Nós não devemos menosprezar isso. Hoje na escola dominical nós falamos sobre isso. Nenhuma árvore cresce para cima sem ter raízes grandes para baixo. E se ela crescer para cima, sem ter raízes grandes para baixo, o que vai acontecer com ela quando ela ficar imensa? Ela vai cair e ela vai trazer estrago. A vida cristã também é assim. Problemas precisam ser resolvidos e fundamentos têm que ser estabelecidos. Não negue a realidade, nem fuja do problema. Olhe para os sintomas e tente encontrar a solução. E aí vem a segunda dica. Busque ajuda e direção. Eu vou pedir ajuda de vocês. Busque ajuda e direção. Mais uma vez, busque ajuda e direção. Quem que vai te ajudar? O dono de toda a sabedoria. Aquele que conhece todas as coisas, que entende todas as coisas,
Tá certo que tem muita sabedoria nesse mundo, meus irmãos. Você tem gente para dar dica de tudo quanto é coisa. Tem gente cobrando até baratinho e outros cobrando mais carinho. Mas toma cuidado, porque existe a sabedoria do mundo, e ela é terrena, e ela é diabólica, e muitas vezes ela é nociva. E existe a sabedoria do alto. Essa é cheia de luz, e ela nos conduz na direção certa. Ela nos faz entender como relacionar com o dinheiro, por exemplo, como ser bênção no casamento, como ser bênção em qualquer ambiente, como prosperar no trabalho de verdade e pelos motivos certos. Nós precisamos de direção espiritual. E essa mulher não foi para o semáforo da cidade dela pedir moedinha. Ela não foi tentar uma aventura vendendo isso ou vendendo aquilo. Ela buscou direção divina no homem de Deus. Hoje nós temos também a palavra de Deus. Você pode buscar direção espiritual lendo a respeito do problema que você está enfrentando. Você que tem relacionamento, está namorando, está casado. Onde é que você vai encontrar sabedoria para ser bênção na vida dessa pessoa, desse companheiro? Hein? Aonde? No seu coração? Seu coração enganoso, não dá. Na ideia da sua mãe. E eu acho que o cônjuge não vai gostar muito, não. Na sogra, no sogro, talvez possa ajudar, mas a fonte inequívoca, verdadeira, abençoada de instrução para qualquer momento na vida é a Bíblia, a única regra de fé e de prática. Nós amamos esse livro. Aqui nessa igreja é esse livro que manda, nem sou eu, porque eu também estou debaixo dele, eu preciso aprender com ele, inclusive na área financeira. Busque direção espiritual. Onde que tem aqui na Bíblia trechos que falam sobre dinheiro? Alguém pode dar uma dica para as pessoas que querem encontrar instrução sobre isso? Tem um monte, vamos lá, me ajuda aí. Nenhum? Provérbios, sabia que ia sair. Provérbios. São 31 capítulos, não é inteiro. E aí você marca todos que falam de dinheiro, se é esse o seu problema. Quem mais que fala de dinheiro na Bíblia, que a gente pode passar para quem está precisando de alguma instrução? Quem mais? José, um bom trabalhador, prosperou. José está em Gênesis, do capítulo 35 em diante, até o capítulo 50, se não me engano. Boa história. A gente tem Jesus falando sobre dinheiro. Ou vocês acham que Jesus não falou sobre dinheiro? Falou dentro do Sermão do Monte, de Mateus 5 até Mateus capítulo 7. Você tem também algumas cartas que falam sobre dinheiro e como lidar com dinheiro. Eclesiastes, o livro inteirinho, fala da vaidade que é correr atrás do dinheiro. Mas também fala de como é bom você desfrutar com temor do Senhor, das bênçãos que Ele te dá, para a glória e honra dEle. A Bíblia é repleta de instrução. Se você quiser fazer um estudo durante um ano, marcando só os textos, você vai se tornar alguém com bastante conhecimento nessa área. É possível que você cresça bastante. Continuando, considere o que você tem. Você quer sair da dívida? Muita gente pensa que a solução está em algo que eu não tenho. A solução da mulher estava onde? Estava fora da casa dela? Aonde que estava? É o que ela chamou de nada. Eu não tenho nada. Só uma botija de azeite. Isso é para nada. E a resposta, a solução da vida dela começou por quê? Aquilo ali. Então o que você tem? Né? Eu lembro de uma vez um irmão aqui da igreja, passando por uma situação complicada, e ele fez logo uma cocada. Pastor, vou fazer cocada, vou vender na rua. E a cocada do homem não era boa mesmo? Você tem conhecimentos, você tem habilidades, e pode ser que Deus queira usar isso que você tem, mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja algo simples, uma botija de azeite, uma dívida imensa. Como é que uma coisa paga a outra? Não sei. Na sua mão é só na botija de azeite, na mão de Deus. Vocês entenderam isso, não? Deixa eu tentar traduzir de alguma outra forma. O seu trabalho na sua mão é só um trabalho. O seu trabalho, segundo a instrução de Deus, você vira o José da vida. É bênção para todo mundo. O seu casamento na sua mão é só um casamento, que pode trazer muitas dores. O seu casamento na mão de Deus, aí a matemática muda. Os seus filhos nas suas mãos correm grande perigo, você pode estragá-los. Fácil, fácil. Mas os seus filhos, debaixo da instrução de Deus, e até você, como pai, como mãe, aí, meu amigo, o céu é o limite. Deus pode fazer coisas maravilhosas através desses meninos, dessas meninas aí. Tudo depende de em que mãos está.
Era um azeite na mão errada, ou com a instrução errada. Mas quando Deus entrou na história, aquilo se tornou a fonte de libertação para ela. O que você tem? Você sabe costurar? Você sabe conversar? Você sabe cozinhar? Eu falei cozinhar? Fazer um chocolate quente gostoso? O que você sabe fazer? Com certeza você já tem algo que pode te ajudar a ir adiante. Continuando, leiam para mim qualquer outro. Aumente. Vocês viram isso no texto bíblico? Está lá ou eu inventei? Está ou não está? A Grazi viu. Não está no texto? Está no texto. Tá? Cadê o resto do povo? Quem acha que está no texto, isso que eu coloquei aí, levanta a mão. Quem acha que não está, o pastor está pregando heresia. Quem não acha nada, eu vou falar para você, viu? Quantas vasilhas ela tinha? Não sei. Quantas vasilhas ela conseguiu? Muitas. E quando ela aumentou as vasilhas, o que aconteceu? Ela aumentou a capacidade de armazenamento dela, não é? Aumentou. Ela precisava de muito recipiente vazio para encher. Então ela conseguiu o máximo que ela pôde. Ela aumentou as suas capacidades. Às vezes a gente acha que a nossa solução vem de uma coisa, mas ela pode vir de muitas, ou de um pouquinho de cada uma. Eu não sei se vocês entendem essa inteligência financeira. Se você pegar um carro aí e for fazer o serviço de táxi, quanto que você vai ganhar? Dedicando mesmo assim, 10 horas por dia, Jorge. Quanto que dá? 12 horas? 12 horas, Jorge? Mas quanto que dá? Você está ficando rico já? Quanto que deu aí? Ah, uma média aí da semana. Dá para ficar rico fazendo isso? Não? Ele não quer falar. Acho que ele está ganhando muito dinheiro mesmo. Ou então está com vergonha, que é muito pouco. Brincadeira, tá, Jorge? O Jorge é camarada meu, tá, gente? Não assustem, não. Mas uma pessoa trabalhando com um carro, fazendo quantas viagens ele conseguir, escolhendo as mais rentáveis, né? Essa aqui não, essa aqui sim, essa aqui não, essa aqui sim. Quanto que vai ganhar? Quanto ele conseguir antes de se estrepar, né? Porque daqui a pouco, se ele começa a trabalhar 13 horas por dia, já não dirige mais, né? Ó, não vai dar certo. Mas e uma pessoa que pensa o seguinte, quer saber, eu não vou alugar o meu carro de táxi, não. Eu vou criar um aplicativo para que qualquer pessoa alugue o seu carro para qualquer pessoa como táxi. E eu vou pegar 1 centavo de cada um. Ou 10 centavos de cada um. Não é mais, né? Mas que fosse um. O que vocês acham, gente? 1 milhão de pessoas dando 1 centavo para esse cara. Ou ele trabalhando sozinho com o táxi dele. Melhor 1 milhão, né? Depois vocês fazem a conta aí. É mais ou menos a lógica que está aqui. Muitas vasilhas para serem preenchidas. Aumente sua capacidade. Eu poderia também colocar isso para você também alargar suas tendas. Aumentar suas capacidades. Estudar, crescer, aprender uma coisa nova. Tentar atender necessidades. Que é o próximo, né? Está ali... Não, é aqui mesmo. Aumente suas capacidades, ela aumentou, então ela tinha muito azeite. E com muito azeite, ela pôde atender a demanda de todo mundo que queria azeite. Quem queria azeite para cozinhar? Vem cá, eu vendo para você. Quem queria azeite para colocar na lâmpada? Pois não, tem muito azeite lá em casa, deixa eu vender para você, vou fazer uma promoção, você é meu camarada. Vendeu azeite para essa pessoa. Chegou um outro querendo muito azeite, porque ia ter uma festa, ia fazer muita comida. Pois não, eu tenho bastante lá em casa, vou vender para você também. Quando você atende necessidades, você é reconhecido. Quando você atende, resolve problemas, o reconhecimento financeiro vem. Eu não sei se eu estou errado em falar isso, porque tem muita gente que acredita hoje no marxismo, né? No comunismo, de que tudo é de todo mundo. Mas quem deu a propriedade privada para o povo de Israel foi quem? Foi Deus. Quem falou, trabalha para Abraão e produz alimento? Foi Deus. Quem abençoou e aceitou a oferta de Abel depois que ele criou um monte de animal? Deus. E aqui essa mulher, infelizmente, acabou endividada. Quem é que multiplicou o azeite e falou, vende? Deus, através do homem de Deus. Ah, não, capitalismo é uma coisa do diabo. Quem disse? Eu queria saber onde está isso na Bíblia. Porque na Bíblia está dizendo assim, o amor ao dinheiro é a raiz
de todos os males. Não diz o dinheiro é a raiz de todos os males. Acho que agora o povo começou a ficar assustado comigo. Gente, eu estou tentando ficar só na Bíblia aqui. Tá? Se vocês quiserem discordar, pode discordar com a Bíblia na mão, eu vou ouvir. Mas eu olho para a Bíblia, as pessoas vendem, elas fazem negócio. O reino de Deus é comparado a um homem que comprava e vendia pérolas, até que achou uma pérola de imenso valor. Vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Olha o exemplo que Jesus foi achar, de compra e de venda. Necessidade é atendida, valor é criado. Tem gente querendo viver à custa dos outros. Nem uma viúva pobre. Deus ensinou a fazer isso. Não vá lá trabalhar. Pega o seu azeite, derrama, consegue a vasilha. Chama os seus filhos, fecha a porta. Faz o que tem que fazer. Não se distraia. E assim foi que ela saiu. Houve trabalho e houve bênção. Ela atendeu uma demanda e recebeu reconhecimento financeiro. E ficou com lucro. Quando você é professor, professora, por que você ganha um salário? Porque você está produzindo valor. Você está prestando cuidado. Você está ensinando uma criança. E isso vale, não é, gente? Vale alguma coisa. Hoje nós usamos o dinheiro. Naquela época eles usavam outras coisas. Produza valor. Aumente as suas capacidades para produzir valor, atender demandas e necessidades. Eu vou dar uma dica muito mais simples. Ao invés de ficar pensando nos seus problemas, pense nos problemas do outro. Esquece a questão financeira. Sai ajudando todo mundo que você puder ajudar. E me diz o que acontece depois de um mês. Sem esperar nada em troca, ok? Está muito aflito. Eu queria lançar esse desafio. Quem está aflito financeiramente, ajude o máximo de pessoas que você conseguir ajudar. Não precisa fazer dívida não, pelo amor de Deus. Sabe? Mas vai ajudar. Chega para o vizinho, ô rapaz, seu cachorro está estressado, deixa eu dar uma volta com ele para você, para ver se ele acalma. Dá uma volta com o cachorro. O que esse amigo vai falar para você depois, na hora que você chegar com o cachorro dele? Ô fulano, obrigado. Toma aqui um troquinho. Por quê? Porque ele reconhece que o que você fez tem valor. Ajude as pessoas. Continuando. Envolva a sua... O problema da dívida era de quem? Do adulto ou da criança? Do adulto. Era a mãe, não era, Gabriel? Era a mãe, o problema era dela, o marido dela que morreu, agora ela que tem que se virar com os filhos que sobrou. É dela. E na hora de resolver, ela resolveu sozinha? Ela envolveu os filhos. Vocês vão me ajudar, molecada. Pega a vasilha, traz aqui. Se é mais forte, você pega a cheia e leva para lá. Se é mais fraco, você traz a vazia. Eu estou inventando, isso aqui é por minha conta, tá, gente? Mas todo mundo ajudando, todo mundo ajudando. Vocês têm ideia como é que isso marcou a vida daqueles moleques? Imagina. A nossa mãe devia muito dinheiro, porque meu pai morreu. Ela mandou a gente pedir vazia em tudo quanto é rua da cidade. Nós pedimos vazia para todo mundo. Enchemos a casa de vazia. E ela começou a virar uma vazia de azeite em cima das vazias. Vocês não acreditam. Imagina um moleque contando para o outro. Conhecido. Nós enchemos todas e vendemos. Não temos mais dívida. As crianças viram a intervenção de Deus através da vida deles e da sua mãe. Envolva os seus filhos. Envolva a sua família. Não fique escondendo deles as situações, não. Deixe eles participarem da solução. Elimine as distrações. Ela entrou em casa e fechou a porta. Então, se o seu problema é financeiro, talvez você tenha que fechar algumas portas, algumas janelas que te distraem, que você poderia estar produzindo e não está. Fecha essa janela. Fecha essa porta. Dedique-se. Trabalhe, estude, avance. Pense como que eu posso atender mais pessoas, ajudar mais pessoas, tocá-las de alguma maneira. Mas cuidado com a distração, porque isso é uma tentação de Satanás. Eu estou tão atribulado que eu preciso me acalmar, eu preciso me distrair. E aí vai, meu amigo, e baixa o raio do TikTok. Ou então o Kawaii, é esse o nome, né? Nunca baixei. E aí você vê um vídeo, né? E vê dois, vê três. No quarto vem um engraçado, você ri e esquece seus problemas. Que legal, olha o que aconteceu com ele, caiu no buraco aqui. Deixa eu ver se tem outro. Aí vem 10 ruim, aí vem um bom. Eu estou feliz de novo. Aí daqui a pouco a coisa perdeu a graça de novo, né? E aí você vai mais um. Quando você vê, gente, quantas horas passou?
Quantas horas, pessoal? A mulher entrou dentro de casa e fechou a porta. Ela não quer distração de ninguém chamando, rua, ninguém nada, barulho de cachorro latindo. Não, eu vou mexer nesse azeite que o homem mandou eu fechar a porta. Eu vou fechar a porta. Eu vou seguir do jeito que ele falou. E dedicação total, foco. Continuando. Faça dinheiro e quite suas dívidas. Eu já até falei isso. Produza valor. Atenda necessidades. Eu vou usar o exemplo aqui do Sandro. Você me permite, Sandro? O Sandro, tadinho, vivia ali de aluguel. Vivia de aluguel na casa de um outro homem da igreja aqui. Um vigilante, não sei se vocês conhecem. Um vigilante que não para de construir casa. Trabalha 12 por 36. Então ele trabalha 12 horas e depois trabalha mais um tanto fazendo casa. Vai fazendo casa. Aí ele tinha uma casa, alugou para o Sandro, tadinho, que veio lá do Nordeste, né? Sem nada. Trabalhando aí, serviço ruim à noite. Mas pagava o aluguel direitinho, né, o vigilante? Pagava direitinho. Só que aí o filho do vigilante casou. E o vigilante pensou, poxa, agora eu preciso ajudar o meu filho. E pediu a casa do rapaz. Rapaz, nem crente era. Mas Deus já se importava com ele, né? E aí ele pensou a ideia, poxa, ao invés de ficar pagando aluguel, eu vou tentar fazer uma para mim, igual o vigilante fez. Hein? Aí você vai lá, ele mora num prédio. Tem 2 andares, é prédio para mim. Eu me lembro de uma vez, ele tinha que fazer um portão para esse prédio. Foi atrás de um serralheiro. O serralheiro fica tanto. Ele olhou, rapaz, é caro. Aí ele teve uma ideia. Mas quanto que custa a máquina de solda? E os ferros? Foi lá e descobriu. Comprou a máquina de solda, sei lá quem foi que ensinou para ele, ele mesmo fez o portão. E daí ele descobriu uma nova profissão. Começou a fazer portão doitado. Ele fez pra você. Alguém conhece o rapaz de Pernambuco que morava na casa do vigilante. Fez portão, começou a fazer portão, e daí já virou mexendo com tudo. Aumentou a sua capacidade. E hoje não mora de aluguel. E ainda tem uma profissão que não tinha antes. Faça dinheiro e quite suas dívidas. Deixa eu falar uma outra coisa. Não é faça dinheiro e faça mais dívidas. Quem aqui ganhava um salário mínimo e mal dava para as coisas? Aí recebeu um aumento bom, agora é 2 salários mínimos. E aí, o que aconteceu? Ah, rapaz, não dá para pagar as coisas? Por quê? O que aconteceu, gente? Aumentou a entrada, mas aumentou também a saída, aí não funciona. Então, quite as suas dívidas. Faz o dinheiro entrar, mas o dinheiro já tem dono. O dinheiro já está carimbado. É para quê? Aquela dívida. Isso aqui não vai para outra coisa, vai para pagar a dívida. Paga, quite as suas dívidas. Aí vem a última dica. Viva com menos do que você ganha. Está no texto. O que ele falou? Quite a sua dívida e viva com o resto. Viva com o resto. O resto agora você administra. Mas não deixe as suas dívidas aumentarem. Vocês gostaram da aula, não? Não. Muito rasinha. Por favor, coloca o aviso aí. Ah, não, ainda tem mais aqui. Obrigado. Eu quero falar de uma outra dívida antes de ir embora. Eu estou sem o meu feedback aqui, estou meio perdido. Vamos lá. Eu falei da dívida dessa mulher, e eu não quero que o sermão fique só nessa dívida, porque existe outro tipo de dívida também que todos nós teremos que pagar. Leia comigo, Romanos 6, 23, a parte A do versículo. Pois o salário do pecado é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Quantos pecadores nós temos dentro dessa sala aqui hoje? Pô, todos? Não tem nenhum santo? Oh, meu Deus. E aí, qual que é o pagamento para quem pecou? A morte. É a morte. Será que Deus se importa com isso? Deus é santo, justo, Ele não pode se relacionar com pessoas imperfeitas e pecadoras. O salário do pecado é a morte. Por quê? Porque Ele estabeleceu isso na sua santa justiça. Todos nós pecamos e merecemos a morte. Mas se a gente avança no versículo, também está escrito em Romanos 6, 23, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero terminar com isso, porque eu não quero que você pense que, nossa, agora eu descobri um jeito de sair das dívidas. Eu descobri um jeito de ser feliz.
Meu querido, a maior dívida é essa aqui. O maior problema seu é esse aqui, o pecado. O salário do pecado é a morte. E é esse que você precisa resolver primeiro. Porque se chega o último dia e você tem que prestar contas, o credor vai cobrar cada centavo. Quem deve, pagará. Todos nós devemos. Não é isso? Todos nós erramos. Todos nós nos sentimos mal e devedores a Deus. Mas essa notícia é fenomenal. Ele dá um presente. Ele providenciou esse presente, a vida eterna em Cristo Jesus. Isso significa que eu posso ser pobre aqui a vida inteira, mas se eu não tiver que pagar a minha dívida com Deus, eu sou rico, eu tenho a vida eterna. Por isso eu quero convidar você a se lembrar disso nessa hora. E se você não entregou o seu coração para Jesus, hoje é o momento de você fazer isso. Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, para que você não tenha que prestar contas a Deus e pagar pelos seus pecados na frente. E essa dívida, nem que você se esforce o máximo, nem com 1 milhão, nem com 1 bilhão, você conseguiria pagar. É impagável. Ele teve que providenciar um homem perfeito, que viveu como a gente, para dar conta de pagar cada centavo. Ele morreu na cruz, para que você não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu faço, pastor? O texto diz, em Cristo Jesus. É pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Nós entregamos o nosso coração e dizemos, Senhor, não vivo mais para mim, eu quero viver para o Senhor. O Senhor comprou a minha vida naquela cruz, eu não me pertenço mais, eu pertenço ao Senhor. Então entra, toma posse do Senhor, meu Senhor, eu quero seguir a tua direção. A minha vida é tua. Você merece ter ela, porque você pagou um preço alto demais. Minha vida não valia tanto. Então ela é tua. Daqui em diante, ela é tua. A Bíblia diz que quando nós fazemos essa oração, crendo no coração, confessando com a nossa boca, nós somos salvos. E o Espírito Santo é derramado dentro de nós, para nos dar sabedoria e capacitação, para viver em novidade de vida, outra direção, para a glória de Deus. Aí vai ficar mais fácil. Honrar a Deus com os nossos bens, honrar a Deus no casamento, honrar a Deus no trabalho, honrar a Deus na escola, honrar a Deus em qualquer momento. Até comendo, até bebendo e até vestindo, nós vamos aprender a fazer tudo para a glória de Deus, porque agora nós somos dele e não nos pertencemos mais. Feche os teus olhos, entrega o coração ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Jesus, primeiro eu quero agradecer, porque aquela dívida impagável, que eu não conseguiria pagar de jeito algum, o Senhor pagou por mim, demonstrando que o Senhor se importa com a minha vida. E se importa com a vida de cada um de nós, de cada um que está acompanhando essa mensagem. Nós nos reconhecemos devedores ao Senhor. Desde o momento que nascemos, nós deveríamos viver para o Senhor, que é o Criador. Mas nós vivemos para nós mesmos ou para outros objetivos, e com isso pecamos, erramos, falhamos. E aquela vida perfeita que a gente deve ao Senhor já ao nascer, nós estamos impossibilitados de entregar. Por isso eu te louvo por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e viveu essa vida perfeita, e se entregou naquela cruz, morreu para quitar essas dívidas impagáveis. Nessa noite, Senhor Deus, recebe aqueles que estão colocando fé no Senhor, todo aquele que está entregando o coração ao Senhor e dizendo, Senhor, me tem, eu sou teu, o Senhor pagou a dívida, eu pertenço a ti de aqui em diante. Recebe agora, Senhor Deus, escreve o nome no livro da vida, prepara para eles, ó Deus, o galardão que só aqueles que creem em Jesus hão de receber. Novos céus, nova terra, onde não haverá pobreza, onde não haverá dor, onde não haverá pecado. A verdadeira herança que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam e para aqueles que o Senhor ama. Nos ajuda, Deus, a escapar das armadilhas desse mundo, a escapar das ilusões e vaidades que deslumbram o coração de tantos que se perdem em projetos egoístas e vaidosos, que brigam para ter, que passam pessoas para trás, buscando felicidade onde não há felicidade. Nós não queremos nada
com esse caminho. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa felicidade não está num cônjuge, não está no filho, não está no pai, na mãe, nem no trabalho, nem no dinheiro, nem na saúde sequer. A felicidade verdadeira é em glorificar o Senhor, é em receber o Senhor como Deus, e receber os presentes que só o Senhor pode dar. É aí que está a felicidade, e nós queremos, ó Deus, fechar contigo nessa noite. Nosso coração é teu, nossa vida é tua. E depois, ó Deus, que o Senhor entrar, nos ensina a viver de maneira diferente, nos ensina a administrar melhor os recursos financeiros, o tempo, nos ensina a lidar melhor com as crises que nos assolam, mesmo depois que nós entregamos a vida ao Senhor. Que no meio dessas lutas, o Senhor entre com a tua provisão e abençoa o nosso trabalho, nos dê criatividade, multiplica, para que nós possamos atender mais e mais pessoas, e assim perceber, ó Deus, a tua provisão, através do trabalho honesto, bem feito, através do amor, do serviço, como as coisas deveriam ser. Age, ó Deus, na minha vida, na vida de cada um que está aqui, é a minha oração, no nome de Jesus, amém, meus irmãos? Antes da gente ir embora, eu vou impetrar a bênção e vou dar alguns avisos. Então eu queria pedir que você estendesse a sua mão aqui para frente. Eu vou impetrar a bênção e depois eu falo do que vai aparecer ali. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o poder do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um hoje e para sempre. Amém.